Vamos para a palavra do Senhor nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós, de grandes bênçãos em nossas vidas. E aí está dado o recado: vamos viver o amor de Cristo, vamos viver a comunidade primitiva, né? Onde todos repartiam entre si e não tinham nenhum tipo de ganância, né? Por assim dizer. E tudo isso que eu falei anteriormente, ele nos remete para algo que vai ser, que eu vou falar nesta manhã, que é a hora de renovar o poder espiritual, e é num momento como esse que nós vivemos agora há pouco, que Deus renova o nosso poder espiritual. Mas também, na sequência, eu vou falar, nas próximos domingos, eu vou falar como se perde também esse poder espiritual, como ele vaza, como ele se perde, como ele acaba. Mas hoje eu quero falar justamente sobre esse momento. É tempo de nós renovarmos o nosso poder espiritual. E quando o Espírito Santo de Deus, ele enche alguém, ele transmite essa pureza, ele transmite esse poder, essa pureza de coração, essa pureza de comunidade, essa pureza de poder ajudar o outro. E depois de ser enchido com o Espírito Santo, essa pessoa, ela começa a andar à luz da palavra. Foi o que aconteceu no livro de Atos. Eles começaram a andar à luz dessa palavra, conforme o Espírito Santo de Deus vai guiando. Por que eu amo de paixão, de loucura, de tudo, o livro de Atos? Porque o livro de Atos não é o livro de Atos, é o livro não dos apóstolos, mas o livro de Atos do Espírito Santo de Deus. Você vai perceber que o Espírito Santo de Deus, o tempo todo, ele está guiando, ele está impulsionando aos apóstolos a realizarem coisas tremendas. Por isso que é chamado Atos não dos apóstolos, mas eu digo Atos do Espírito Santo. E essas pessoas, elas começam constantemente a agradar a Deus, agradar o Senhor. Ela quer agradar o Senhor, ela não quer fazer nada que não desagrade ao Senhor, mas ela quer verdadeiramente que essa pessoa seja agradada, que o Senhor se agrade dela, das coisas que ela está fazendo. E também ele depende do Espírito Santo. Ele passa a depender do Espírito Santo no seu interior, esperando que o Espírito Santo venha capacitá-lo a vencer as tentações e até mesmo o próprio tentador, porque o tentador está aí, né? Inclusive tem um louvor que canta, né? Como é que é, dona Alice? O louvor lá do tentador, né? Como é que não lembra? A música, quem lembra do louvor do tentador aí? Que já se faz tarde, né? O divino companheiro, né? Divino companheiro, né? Alguém lembra desse? São louvores que a igreja tem que cantar, né? Porque às vezes fica tarde e o tentador ele vem querendo te derrubar, ele vem querendo te pegar, e é nesse momento que você tem que ficar com o Espírito Santo atento, para o Espírito Santo mostrar. E esses dias, eu sou uma pessoa que mais crise tem nesse mundo. Eu tenho crise, já tive crises existencialistas, já tive crises de dúvidas, já tive muitas crises, e continuo tendo, e continuo pensando e procurando resposta para essas minhas crises. E esses dias eu tive essa semana Deus me deu uma visão, aonde eu estava dirigindo com o meu carro, e havia duas pedras no caminho. E eu disse assim, Deus já me deu a resposta, mas eu estou contando para a igreja, para que a igreja continue orando, porque o inimigo, o tentador, ele está tentando alguma coisa, ele nunca vai descansar, ele nunca vai parar, ele vai continuar sempre tentando. Por isso que ele é o tentador, ele vai sempre tentar parar as questões da igreja, do crescimento do reino de Deus. E por isso que eu estava no meu carro, estava dirigindo, daí a pouco eu estava com um caminho até bonito, que parecia um jardim, parecia um lugar que era um jardim, mas nesse caminho tinha duas pedras, e uma pedra era grande e outra
passava pela Pedra Grande, ele raspava embaixo. Eu corria, parava na frente de um posto de gasolina, e eu olhava, me agachava para olhar debaixo dali do kart, do carro, para ver se tinha acontecido alguma coisa, e eu via uma espécie da borracha. Não é aquele parafuso, mas havia uma borracha, o tipo da borracha que tem em cima do motor onde se tira para colocar o óleo. E a borracha estava meio que solta, mas não estava vazando óleo, mas estava meio que solta. E nesse momento eu vou então e tampo novamente aquela borracha, empurro ela para dentro, e quando eu me levanto, aparece uma pessoa de trajes todo sujo, parecendo um mendigo, e de repente ele diz assim: deixa que eu arrumo o seu carro. E eu, quando eu olhava, eu dizia: não precisa. Mas quando eu me virava, que eu olhava, o carro estava cheio de pessoas, mas cheio de crianças, cheio de pessoas, e as pessoas brincando dentro do carro. Um já tinha mexido no airbag do carro, o airbag já tinha puxado o airbag do carro, e sabe, estava aquela festa dentro do meu carro. E quando eu olho, quando eu viro, o cara já tinha mexido no motor, ele tinha tirado a parte de cima do motor e as partes laterais. Eu falei: não, mas não é para você fazer isso, não era para você mexer no carro. Aí quando eu olho para o motor, eu vejo então aquela borra, sabe aquela borra de óleo, toda assim em volta do motor. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, o que tu está querendo dizer com isso? Ele já me disse, mas eu quero que Ele revele para vocês também. Eu quero que eles revelem para você. Eu não vou induzir vocês a interpretação, mas eu quero que Ele revele para você, porque Ele vai. Deus vai levantar essa igreja como igreja de profetas. Amém? Deus vai levantar essa igreja para levar o amor dele, levar o amor de Cristo Jesus, e Ele vai mostrar para vocês. Amém? Aleluia! Por isso que no nosso íntimo nós começamos a buscar, a depender do Espírito Santo, para que Ele nos capacite nessa caminhada terrenal, nessa caminhada aqui na terra, porque essa é uma caminhada aqui na terra que nós só conseguimos através do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então abram suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Aleluia! 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, diz assim: aleluia, aleluia. Todos encontraram, diga amém, glória a Deus. Amém? Diz assim: sabendo que tudo isso acenou a luz, isso, acenou. Muito bem. Porque aí a maioria da igreja aqui precisa de uma extensão, não é verdade? Então precisa da extensão e precisa de luminosidade. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, diz assim: 1 Pedro capítulo 3, versículo 14: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem, versículo 12, esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Versículo 13, porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. E o versículo 14 agora diz assim: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Versículo 15 diz: lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto. Aleluia.
Essa versão é a versão na linguagem de hoje, tá? A que eu uso, eu gosto de usar. Talvez você tenha lido na corrigida e tem uma pequena diferença, mas o... Segunda Pedro. É segunda Pedro? Não é primeira? Ah, então é segunda Pedro, verdade. Aqui eu marquei 2 Pedro 13, 14, mas quando eu digitei, eu coloquei 1 Pedro. É 2 Pedro então. Amém? 2 Pedro, pessoal. Vamos ler de novo? Amém? Vamos ler de novo? É verdade, lá em cima eu coloquei 2 Pedro e na hora de ler aqui eu coloquei 1 Pedro. Por isso que eu falei 1 Pedro. Mas vamos ler de novo. 2 Pedro, não esqueçam, 13, 14. Aleluia. Sabendo, 2 Pedro 13, 14. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Deus é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Amém? Aleluia! Em um certo sentido, quando eu olho para esse texto, podemos nos manter puros. Como podemos manter-nos puros? Puros pela obediência cuidadosa ao Espírito Santo, julgando todas as coisas, retendo aquilo que é bom e evitando o mal. É para isso que o Senhor nos chama. Desse modo, iremos manter-nos sem máculas, iremos nos manter irrepreensíveis para o dia do Senhor. As pessoas acham que o dia do Senhor é só quando o Senhor vier entre as nuvens com o seu exército de anjos, mas Ele pode te chamar amanhã e você pode ter que encontrar com Ele. E como você vai estar nesse dia em que Ele te chamar? Mas o poder espiritual é diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. O poder espiritual não pode ser preservado indefinidamente. O poder espiritual, ele não fica com você para sempre. O poder do Espírito é a sua. Isso é importante. Isso aqui é uma chave que, se você entender isso, a sua vida espiritual ela vai mudar. Porque o poder do Espírito Santo, ele é a energia do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo, ele é energia. Então ele fluindo em nosso espírito. Então o fluir do Espírito, a energia do Espírito, ele vem e passa pelo teu espírito e vai. Ele vem, passa pelo teu espírito e vai. Ele fica fluindo através do nosso espírito e a energia dele se acaba. Como assim, pastor? Então o Espírito Santo não vai ter mais energia? Não vai ter mais força, poder? Isso não é nada místico, pessoal, que eu estou falando para vocês, porque as coisas funcionam em forma de energia. Você tem energia no seu corpo. Já fizeram o teste lá do cabelo, com papel, passar o pente, passar assim? Hã? Já fizeram? Quem estudou ciências aqui? Sim. Todos, né? Então, tudo flui em torno de energia. E o Espírito Santo de Deus, então, ele como é a energia, a força, ele é o poder, ele vem, passa pelo teu espírito. Mas o que acaba não é a força do Espírito, não é a energia do Espírito. O que acaba é a energia dele que passa por você e que fica em você. É essa energia que acaba. E quando acaba, o
energia daquela vez que o Espírito Santo veio, passou em você, que você pulou na igreja, profetizou, saltitou, orou pelas pessoas, as pessoas foram curadas, as pessoas caíram e muitas coisas maravilhosas aconteceram. Essa energia que o Espírito Santo passou e deixou por você, você usou essa energia, mas no momento ela vai se acabando. E aí então, este é o segredo espiritual e é belíssimamente simbolizado no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4, vocês abram a sua Bíblia, ele vai simbolizar isso, o que eu falei para vocês. Essa é uma palavra profética que, se você entender nesta manhã, a tua vida espiritual vai ser transformada completamente. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Essa força, essa energia que ele vem, que ele passa por você pelo teu espírito, e você se torna aquela pessoa com disposição, aquela pessoa que ora, que fala em língua, aquela pessoa cheia de poder, mas depois ela começa a se apagar, porque toda a energia é uma força que depois ela é vencida por uma outra força. Observe no livro de Zacarias, capítulo 4, que vocês vão entender, aleluia, o que Deus revela para nós nesta manhã. Esse segredo espiritual é tremendo, meu irmão. Isso é poderoso para as nossas vidas, aleluia. Oh, glória a Deus. A diferença é que Jesus, ele controlava essa energia do Espírito Santo. Ele não saía por aí, gastando energia. Ele sabia. Quando Maria chega para ele, vai lá fazer um milagre. Não chega, não é minha hora, mulher. O que eu tenho a ver com isso agora? Agora, se fosse um de nós, aonde é que está? Deixa eu ir lá para transformar a água em vinho, deixa eu ir lá, Quantas vezes a mulher chegou lá, a mulher lá da Cananeia, que chega e pede para Jesus curar a filha dela, e ele falou: não, eu não vim para resolver nada com vocês, eu tenho primeiro que cuidar dos meus, do povo de Israel. E aí ela dá uma resposta para Jesus que mexe com a força e o poder de Jesus, dizendo assim: não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que eu coloco no chão para eles quando eu termino de comer. Por que você não vai jogar essas migalhinhas para mim também? Por que você não vai me dar um pouquinho dessa força, desse poder do Espírito Santo? Então Jesus, ele controlava essa energia, ele segurava. Então, por isso que Paulo vai dizer lá para Timóteo: olha, não te precipites em pôr as mãos, porque quando você impõe as mãos sobre a pessoa, você transmite para ela essa energia do Espírito Santo que está passando por você. Você transmite para a vida dela, e ela então ela recebe. Mas só que, detalhe, essa energia que você passou para ela, você vai ter que repor depois. E como é que você vai ter que repor? Você vai ter que repor buscando, orando, pagando o preço, se dedicando, se purificando, se tornando uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que se dedica ao próprio Deus, um coração contrito, entregue para o Senhor, para que o Espírito Santo venha de novo e passe por você. E novamente, é como se fosse, eu costumo dizer que parece que é um cometa, o rastro de um cometa que passa pela tua vida. Aí fica aquele rastro, aquela poeira para trás, e que cai sobre você, e que te purifica e que te limpa. Aleluia. A palavra então, no livro de Zacarias, ele vai dizer assim: oh glória a Deus. Ele diz assim: o anjo que havia falado comigo, Zacarias 4, agora é 4 mesmo, tá pessoal? Agora eu tenho certeza que eu coloquei em cima e coloquei aqui embaixo. Normalmente eu faço isso só que daquela vez eu não olhei para cima, mas agora eu estou olhando aqui embaixo. Zacarias capítulo 4 diz: o anjo que havia falado comigo voltou e me acordou. Falei em acordar, esses dias foi tremendo, porque tem me acordado 2h30 da manhã. Eu falei: alguma coisa está acontecendo.
preparando alguma armadilha, né? Aí eu disse, mas não tem para ele. Aí já peguei a palavra de Deus e fui lá estudar Salmo e Zacarias, capítulo 4. E aqui temos Zacarias, capítulo 4, para vocês entenderem tudo isso que eu falei para vocês. Aleluia. E ele diz assim, versículo 2, e ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, estou vendo um candelabro de ouro, e em cima dele um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro, e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo, meu senhor, o que quer dizer isso? Você não sabe? Não, ele perguntou. Não, Senhor, respondi. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Aí vem a mensagem, para ele entregar para o sacerdote Zorobabel. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Aleluia. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar, que beleza, que beleza. O Senhor falou comigo mais uma vez, e ele disse, Zorobabel, pois o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei para falar a eles. E o que não deram valor a um começo tão humilde, aleluia, profético, vai ficar alegre quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que vê tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei, e o que querem dizer as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? Eu perguntei também, e o que querem dizer os 2 ramos da oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe? Ele perguntou. Não, Senhor, respondi. Então explicou. Eles representam os 2 homens que foram escolhidos, ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro. Aleluia. Não é pela força do homem, mas é pela força, por essa energia do Espírito Santo, que nós podemos fazer alguma coisa. Deus, Ele está dando uma visão para Zacarias fortalecer e encorajar os líderes daquela época, que estavam reconstruindo o templo. E esses líderes eram os líderes ungidos por Deus, que Deus havia ungido eles para conduzir aquela obra. O templo era do cativeiro, onde Josué, que era o sumo sacerdote, e Zorobabel era o governador. Eles estavam voltando do cativeiro. Eles haviam ficado 70 anos prisioneiros na Babilônia, e agora eles estão voltando, e eles estão olhando para aquele templo e dizendo, como é que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer para levantar esse templo novamente? Porque vocês lembram que nós falamos na semana passada do templo, que o templo, que a réplica que nós temos aqui no Brasil é uma réplica, que foi gastado milhões. Agora você imagina, depois nós lemos na leitura, na quarta, nós lemos aqui a leitura da quarta
construção. E esse povo estava voltando do cativeiro e dizia assim: como é que nós vamos reconstruir esse templo se nós não temos essa quantidade de ouro? Aleluia! E o Senhor está dizendo: olha, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. É pelo Espírito dele, é pelo Espírito do Senhor. E além disso, havia uma grande oposição. Havia uma grande oposição que adiou aquela construção por 20 anos. Por 20 anos foram adiada a construção. Quantos anos foram adiada a nossa construção? Quantos anos nós estamos adiando? Mas o Senhor tem dito, Ele tem falado: não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito que eu vou fazer. Aleluia! E quando vocês interpretarem a revelação que Deus deu, vocês vão entender por que nós passamos tudo isso. Passou. Vocês vão entender o que Deus quis dizer. Ele está falando muito forte com essa igreja. Ele está falando fortemente com essa igreja. Ele não vai querer qualquer óleo aqui. Ele não vai querer qualquer coisa aqui. Aleluia. Ele vai querer uma igreja imaculada. Ele vai querer uma igreja santa. Uma igreja que ande, que seja rendida aos seus pés. Aleluia. Deus, Ele está usando aqui um simbolismo para ilustrar e confirmar o seu comentário decisivo. Deus usou toda aquela ilustração para confirmar o que Ele está querendo dizer. Esta é a palavra do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito dele. Não adianta queremos fazer qualquer coisa, se não for pelo poder dele, se não for pela força dele. Ele pode pegar um de vocês aqui, levantar e colocar um dinheiro na mão de vocês, e vocês vão pegar e dizer: pastor, contrata a empresa empreiteira tal para fazer isso aqui. Ele pode fazer isso, e eu sei que ele vai fazer isso. Aleluia! Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio. Aleluia! Eu creio nisso. E Deus mostrou a Zacarias a visão desse candelabro de ouro. O que é o candelabro de ouro? É o candelabro de ouro que produzia luz através de um vaso que vertia azeite para 7 lâmpadas. Aleluia! A luz, ela só pega fogo se tiver óleo. Se você não tiver o óleo, não tem como você pegar luz. Não tem como você pegar fogo, não tem como iluminar. Isso simboliza a plenitude da luz. A plenitude da luz. Quando você está cheio do óleo, então vem essa energia e ela... O óleo eu tenho que produzir. E como é que eu produzo óleo, minha irmã? Como é que eu produzo óleo? É na oração, é na busca, é no desejo, é no querer. Sim, Senhor, eu quero, não tem barreira, não tem impedimento, não tem pensamento de dúvida, não tem confusão na minha mente. É isso que eu quero, eu creio nisso, Senhor. Aleluia. Oh, Deus, poder. O suprimento de azeite para o vaso vinha de 2 tubos. Havia 2 tubos de ouro que recebiam o óleo de uma oliveira viva. Quem é a nossa oliveira viva? Quem é a nossa oliveira viva, igreja? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa oliveira viva. É dele que vem esse óleo que vem sobre as nossas vidas. As lâmpadas queimavam, iluminavam enquanto o azeite fluía. Veja lá na passagem que o azeite fluía. O azeite tem que fluir. O azeite tem que fluir. Porque quando vem essa energia do Espírito Santo, quando a pomba é solta, quando a pomba é liberada, que o Pai libera e diz: vai, atua naquelas vidas que ali estão. Quando ele vem, ele passa por esse azeite. E esse azeite
pega fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O poder do Espírito Santo é o grande fundamento para a vida e para a obra de Deus. Sem este poder, nós não podemos fazer nada. Se não houver este poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, nós não podemos agir de forma alguma. Mas eu quero dizer algo para vocês. Ele se acaba. Esse óleo, ele vai se tornando velho, como o óleo do motor de um carro. Ele se torna velho. O motor do óleo, o óleo do motor, ele tem um prazo de 6 meses, não é isso, Felipe? Ou mais? Eles dizem que ou você usa durante 6 meses, ou usa 10 ou 5 mil quilômetros, não é isso? Mas nesse período, você tem que usar, não é isso? Se não trocar, não é isso? Eles dizem, não sei se é para vender mais, mas tem uma data de vencimento. Isso tem uma data de vencimento. E é isso que eu quero dizer para vocês. O óleo, ele vence. O Espírito Santo passou por você, deixou o poder, deixou a graça, deixou a unção, a energia, e você não usou, ela vai evaporar, ela vai acabar, e você vai ter que precisar buscar mais. E talvez quando você vai buscar mais, o Espírito Santo vai dizer assim: mas eu passei, você não fez nada. Eu dei para você o óleo, eu dei o azeite, dei a energia, dei a força, dei tudo para você, e você não fez nada. Ele ficou parado. Então, aqui, a lâmpada, ela queimava, iluminava enquanto o azeite fluía. Não podemos ministrar hoje no poder de ontem, no poder de domingo passado, no poder de quarta-feira. Nem quarta-feira não podemos ministrar no poder de hoje. Não podemos, de forma alguma, não podemos cumprir todo o propósito de Deus, apoiado em memórias de bênção do passado. Ai, como era uma bênção, aquela vitória, nossa, como é que eu tinha vitória, como é que eu tinha tantas bênçãos na minha vida. Lembra que hoje foi falado pela pastora Ivanise aqui? A pastora Ivanise falou: quanto tempo vocês não viram um milagre? Está faltando o quê? Está faltando o quê? A energia do Espírito Santo encontrar azeite para poder queimar. Ele está esperando, o Espírito Santo está lá. Cadê o azeite? O azeite quem é? De onde vem o azeite? Vem da oliveira. Quem é a oliveira? É Jesus. Então é nele que eu tenho que me agarrar, é nele que eu tenho que buscar, é nele que eu tenho que estar. Aleluia. Quantos querem renovar hoje? Hoje é dia de vocês renovarem a aliança. Pelo menos pelos próximos 30 dias. E que não deveria ser uma vez por mês, deveria ser todos os dias. Todos os dias. Nós somos preguiçosos e fazemos uma vez por semana, uma vez por mês, e quando está chovendo ninguém vem. Né? Não. Aí só vai esperar para o próximo mês. Mas esse é o momento que nós agora vamos dizer: Senhor, eu quero que esse óleo comece a fluir. Eu quero que esse óleo comece a ser derramado em minha vida agora. Eu quero estar impregnado deste óleo. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Pelo menos para os próximos 30